Jogador ruim destrói qualquer sistema tático. E aí, Santista falando para mais um vídeo, mais um pós-jogo. Santos perdeu o jogo para a Chapecoense por 4-2. O Santos jogou melhor que a Chapecoense e ainda assim perdeu o jogo. Eu tenho certeza que esse jogo deixou um gosto amargo para qualquer torcedor do Santos, por ter visto a evolução do time, mas ainda assim, por conta de erros individuais, o Santos perde mais um jogo e começa mal o Campeonato Brasileiro. O Santos começou com um volume bom de jogo, dominou o primeiro tempo inteiro, mas num contra-ataque da Chapecoense, o Alexis Duarte erra a passada, jogador da Chapecoense. É derrubado pelo Brasão, pênalti, 1-0, Chape. Santos que, na minha concepção, teve uma evolução em relação ao jogo contra o Red Bull, porque no jogo do Red Bull, os dois volantes estavam muito presos, não faziam o área-área, que no caso no jogo era o William Arão no primeiro tempo, com o Zé Rafael, e no segundo tempo foi o Zé Rafael junto com o João Schmidt. Dessa vez, o Zé Rafael estava um pouco mais adiantado. Miguelito no meio, dando dinâmica. O Gabriel Menino fez uma partida bem interessante, bem digna, e o Santos empilhou chances. 12 escanteios. Acho que exagerou um pouco nos cruzamentos, mas o Santos teve diversas oportunidades. Chute do Lira, Gabriel Menino também finalizando, inclusive ele fez o gol de empate, um golaço. Cabeçada do Lautaro Dias no travessão. Também alguns erros absurdos do Cabadiero. E aí que eu acho que o Vojvoda errou. O Cabadiero não tem condição de ser jogador do Santos. Além de tomadas de decisões erradas, tecnicamente você vê que ele vai mal. Quando ele tenta o chute, ele chuta na lua. Quando ele tenta um cruzamento que fecha o olho e cruza, não tem critério, é um jogador muito fraco. Eu acho que o Santos poderia ter saído, inclusive, com a vitória no primeiro tempo, se o Cabadiero tivesse tomado decisões melhores. De todo caso, o Gabriel Menino, com um golaço, conseguiu empatar. Vojvoda, no intervalo de jogo, tirou o Cabadiero e colocou o Barreal. E o Santos continuou com o mesmo volume, mesma intensidade, ainda assim com alguns erros bobos, mas ainda assim melhor que a Chapecoense, quando o Zé Rafael encontrou um belo passe para o Barreal. O Barreal fez o segundo gol. Eu honestamente pensei que o Santos ia levar o jogo tranquilo. Fiquei bastante decepcionado porque num escanteio, o primeiro escanteio da Chapecoense, o Santos já tinha tido mais de 12 escanteios, mais de 14 escanteios no jogo. No primeiro escanteio da Chapecoense, cruzamento, o Vinícius Lira ele não ganha a cabeçada e o Alexis Duarte deixa o atacante da Chapecoense livre. Segundo erro do Alexis Duarte, 2-2 Chapecoense e Santos. Parece que o Santos sentiu o gol, diminuiu o ímpeto. O Vojvoda colocou o Robinho Júnior e o Pradella, e aí que entra uma questão muito complexa, que o torcedor do Santos pede muito o Robinho Júnior, porque quando você vê o Cabadiero jogar, é óbvio que o Robinho Júnior mal é melhor que o Cabadiero. Mas, gente, o Robinho Júnior não está pronto. Ele tinha que voltar para a base. Ele errou tudo que tentou. Por conta do pai dele, a torcida, a diretoria, bota muita fé nesse menino. Só que eu acho que pulando etapas. Porque além de ele tentar drible onde não tem que tentar driblar, é rapaz, é franzino, não tem condição. E, bem, depois dessas duas substituições, Pradella como centroavante, praticamente não tocou na bola. Depois que o Santos tomou o segundo gol, o Santos diminuiu muito o ritmo, sentiu o gol. Um ataque da Chapecoense, um chute, bate no Luan Pérez, Alexis Duarte não acompanha o atacante da Chapecoense, 3-2. Chape, depois o Santos se perdeu totalmente, até que entrou o Roleiser, mal de novo, errando tudo que tentava, passes errados, tomadas de decisões equivocadas, mais uma vez muito mal o Roleiser, e o Gabriel Bontempo, que infelizmente a gente pede que ele entre em jogos. Ele é um bom jogador, mas já faz um tempinho que está devendo. Por mais que seja jovem e oscilando, eu acredito que ele poderia entregar mais do que tem entregue. Enfim, 4-2 para a Chapecoense. Um gosto amargo porque o Santos teve mais posse de bola, muito mais finalizações. O Santos perdeu diversas oportunidades, mas infelizmente começamos com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos jogador a jogador. Brasão.
Brasão que hoje que chutou entrou, ele não fez nenhuma defesa. E eu acredito que no terceiro gol ele saiu de uma forma equivocada. É que eu não posso considerar uma falha. Ele tem essa característica de ser um goleiro despojado, né, corajoso, mas eu acredito que no terceiro gol ele poderia ter evitado, mas Brasão tem crédito. Igor Vinícius foi mal, ainda não atuou como atuou no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele foi muito bem, mas hoje não reeditou as atuações boas que ele fez ano passado. Alexis Duarte, não preciso nem falar, eu acredito que ele foi o principal responsável pela derrota do Santos. Dos 4 gols, 3 foram responsabilidade dele. E me surpreende muito o Vojvoda, numa estreia de Campeonato Brasileiro, colocar o Alexis Duarte para jogar o primeiro jogo dele na temporada. Será que não faltou ritmo? Será que ele é um jogador ruim mesmo, assim? Eu acredito que seja, mas na estreia do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vojvoda errou em colocar esse jogador. Luan Pérez fez um bom jogo, na minha concepção, desarmou bem, veloz, passes interessantes. O Luan Pérez ele tem que ser titular desse time. O Lira ele errou no segundo gol, ele teve uma finalização interessante no primeiro tempo, depois uma finalização muito ruim no segundo, mas ele apoiou bastante. É um jogador que tem qualidade, vai oscilar e o Santos tem que ter paciência, a torcida tem que ter paciência com ele. Ele oscilando é melhor que o Escobar, tem que jogar. João Schmidt sem a bola não foi tão bem, com a bola deu uns passes verticais, mudando a característica do jogo do Bragantino. Ele conseguia encontrar bons passes e fazer com que a linha da Chapecoense fosse rompida. Zé Rafael muito bem, inclusive deu assistência para o segundo gol do Santos. O Zé Rafael é um jogador que eu gosto muito e eu acho que ele tem que fazer essa posição de segundo volante mesmo. A gente às vezes pede bom tempo, pede outro jogador, o Santos precisa contratar, na verdade, mas eu acho que apesar de não ser a função exata do Zé Rafael, eu acho que ele é o que melhor cumpre este papel no elenco. Miguelito muito bem, principalmente depois que ele foi centralizado. No meio ele conseguiu encontrar bons passes, boas finalizações, fez uma jogada bonita, um chapéu bonito, um domínio de bola espetacular. É um bom jogador, vai ser muito importante no ano. E hoje ele tem que ser titular, o Roleiser. Hoje o Miguelito é melhor que o Roleiser. Não sei se vai ser, mas hoje ele é. Gabriel Menino, o melhor da partida do Santos, na minha opinião. Fez o área a área, conseguiu encontrar bons passes, finalizações, inclusive fez um golaço. Eu acho que ele trouxe a dinâmica que o time do Santos precisava e eu acho que com um pouco mais de entrosamento ele com certeza vai ser peça-chave na temporada. Lautaro Dias, uma cabeçada no travessão e errou tudo que tentou, não tem capacidade para ser jogador do Santos, igual o Cabadiero. O Cabadiero é um jogador que infelizmente, na minha concepção, não pode vestir a camisa do Santos. Entrou o Barreal não entrou tão bem, porém fez o gol e depois caiu um pouco. Depois que o Santos tomou o segundo gol, o Santos morreu. Mas o Barreal tem umas tomadas de decisões muito ruins, mas ele tem uma boa finalização e deixou o gol dele, não tem como criticar o cara que fez o gol, né? Então, é um jogador limitado, mas que dentro desse Santos acaba sobressaindo porque o time é muito ruim. Robinho Júnior, muito mal, errou tudo que tentou e eu já dei minha opinião em relação a ele. Pradela nem tocou na bola, não tem nem o que falar. Gabriel Bom Tempo, eu acho que poderia ter acompanhado o jogador que fez o quarto gol da Chapecoense, né? Entrou muito, muito mal mesmo. E o Roleiser, mal também. Bem, no frigir dos ovos, o Santos jogou melhor, mostrou evolução, mas jogador ruim quebra qualquer esquema tático. Estou muito triste com o resultado do Santos. Não adianta jogar bem e perder. O Santos precisa vencer os jogos. O Santos não pode deixar acontecer o que aconteceu ano passado para as últimas rodadas. Se o Santos começar a oscilar este nível que tem oscilado, só ganhou uma partida no ano, o Santos vai ter problemas e vai lutar para não cair novamente. O Santos precisa contratar e precisa de uma atitude diferente dos jogadores. E que o Vojvoda não insista em jogador ruim, que não tem capacidade para jogar no Santos Futebol Clube. É isso. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui os vídeos no canal. Quem se inscreveu, se você não se inscreveu, se inscreva.
curta, compartilha e também me segue lá no Twitter. Eu espero que o Santos reaja, porque tem sido muito difícil.